Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Fla Nação VP, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, nessa segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Nação, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre Ângelo Preciado, tá ou não tá negociando com o Flamengo. Quero falar sobre o Diego Rossi, lembra? Eu já tinha falado de Diego Rossi com vocês, mas eu falei no início do ano, fui eu que trouxe em primeira mão a notícia de que o Flamengo tinha interesse no Diego Rossi, notícia confirmada pelo GE, depois confirmada também pelo Marcos Braz, e agora parece que as coisas voltaram à tona. Também quero falar com vocês sobre uma bolada, milhões de reais vão entrar nos cofres do Flamengo graças à pirraça de Vasco e Botafogo. Eu adoro esses rivais do Mengão Queridão, eles estão sempre trabalhando para melhorar a nossa existência, né não? Pois é, por isso eu peço para você não perder absolutamente nada, que fique até o final, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, principalmente divulguem os nossos canais Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra, naquela propaganda de boca a boca que aí mais pessoas estão conhecendo a existência do canal, vem, assistem alguns vídeos, sabe, gostam e se inscrevem. Então, assim, eu peço a ajuda de vocês nessa parceria para o crescimento do Fla Nação VP e do Resenha Rubro-Negra. Do lado de cá, eu vou estar sempre correndo atrás das melhores informações e as informações mais corretas para você, torcedor do Mengão Queridão. E aí, do lado de lá, você divulga pra gente, valeu? Bom, vamos dar uma espiadinha agora no nosso patrocinador, o OneFootball, e aí eu volto em seguida com todas as informações do Mengão Queridão, valeu? Olha só, o OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo e voltou a ser um dos patrocinadores do nosso canal. O OneFootball tem várias notícias do futebol e acompanha dia a dia, hora a hora, tudo o que acontece no Mengão Queridão. Nessa Copa do Mundo, o OneFootball traz todas as notícias em tempo real, ainda tem a parte do head-to-head, que é uma comparação entre as equipes nos últimos 5 anos de confronto, para você que gosta de fazer aquela fezinha, já começar a mirar quem é que pode ganhar e quem é que não pode ganhar, ou quem tem mais chances de ganhar ou não. Além disso, o OneFootball oferece para vocês agora os melhores momentos da Copa do Mundo. Vai perder, nação? Olha só, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Nação, seguinte, antes da gente falar do Mengão Queridão, eu queria falar com vocês sobre o Ancelotti. Carlo Ancelotti, atualmente treinador do Real Madrid, treinador do Rodrigo, do Vinícius Júnior, já foi treinador do Cristiano Ronaldo, do Ronaldo Fenômeno, do David Beckham, do Zidane, do Casimiro, né? Ele agora está sendo cogitado para ser o próximo treinador da seleção brasileira. Como a gente está em período de Copa do Mundo, não custa nada dar essa informação para vocês também. A CBF está estudando alguns nomes. Aqui no Brasil, Dorival Júnior e Fernando Diniz são os nomes mais cotados para poder assumir a seleção brasileira. Mas lá fora, a CBF estuda nomes como Guardiola, a CBF foi atrás do Guardiola, sondou o Guardiola, e os valores pedidos pelo Guardiola assustaram a CBF, e a CBF recuou. Jorge Jesus também interessa, e agora Carlo Ancelotti. Segundo a reportagem do UOL, Carlo Ancelotti foi consultado pela CBF e ele aceitou conversar. A única coisa que ele falou é o seguinte: só conversa depois que o contrato do time terminar, também depois que terminar a minha temporada com o Real Madrid. Vocês sabem que a janela e a calendário lá da Europa é diferente do nosso calendário aqui, né? Nosso calendário aqui começa em janeiro, o calendário na Europa começa em julho. Então a seleção brasileira teria que aguardar até julho para poder ter o seu novo treinador. Muita gente dizendo que a CBF não vai esperar até julho. Mas se a CBF não esperar até julho, ela vai ter um leque menor de treinadores, porque os grandes, os bons treinadores estão empregados. Se a CBF for atrás do Jorge Jesus, por exemplo, alguém vai ter que pagar a multa para o Fenerbahçe, porque o Mister não vai sair de lá de bobeira. O Mister está babando para poder pegar a seleção brasileira, mas ele não rasga dinheiro, né? Então alguém vai ter que pagar a multa para o Fenerbahçe para a saída do Jorge Jesus. E o Carlo Ancelotti, que para mim é um baita de um treinador, mas é um dos melhores treinadores do mundo, sem sombra de dúvidas. Tanto é que vocês nunca me ouviram falar nos canais sobre Carlo Ancelotti. Por quê? Porque o cara é tão bom que eu sei que para o Mengão Queridão ele está menos acessível do Klopp e do Pep Guardiola. Eu sou muito fã do Carlo Ancelotti. E se eles conseguirem trazer para a seleção, tenho certeza que a seleção vai crescer.
Eu estava assistindo agora o Sport TV e o PVC estava falando uma coisa que me arrepiou por dentro, que prova de verdade eu estou no caminho certo nas análises sobre treinadores. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo que o problema dos treinadores brasileiros é que eles estão acostumados a jogar na base da individualidade. Por isso eu não gosto de treinadores brasileiros, por isso eu prefiro estrangeiros. Na minha concepção, aqui no Brasil tem craque todo dia. Todo dia nasce 2 ou 3 grandes jogadores que vão se destacar no futebol mundial. Hoje a gente tem o Neymar e a gente tem o Vinícius Júnior. Mas daqui a pouco aparece mais 2, 3 aí. O Brasil é um país continental, é muito grande, por isso a gente tem muitos craques também. Sem contar que qualquer meia vira uma bola de futebol em qualquer canto do Brasil e o moleque já nasce jogando bola. Isso faz com que a gente tenha sempre muitos craques. Daí os nossos treinadores foram habituados, acostumados a distribuir coletes e jogar em favor de um jogador. Em 94, a gente jogou em favor do Romário. Em 2002, em favor do Ronaldo. Em 98, também em favor do Ronaldo. Só que não deu certo. Em 2002, em favor do Ronaldo. E o Brasil precisa encontrar aquele craque agora para jogar a favor dele. Porque a gente está tendo cada vez menos craques sendo revelados. Em 94, tinha o Bebeto para ajudar o Romário. Em 2002, tinha Ronaldinho Gaúcho e tinha Rivaldo para ajudar o fenômeno. E agora as coisas estão complicadas. Esse Richarlison, mas não é centroavante de seleção nem aqui nem na China. Mas, enfim, por isso eu prefiro o treinador da Argentina, o treinador da Espanha, da Itália, de Portugal, porque são países pequenininhos. E não nasce um Cristiano Ronaldo, um Messi a cada 5 anos. É mais difícil deles terem craques, principalmente nos locais. Então os caras treinam a coletividade. Os caras se preocupam com jogadas ensaiadas enquanto a bola está correndo. Os caras vão estudar na NBA as jogadas que os caras fazem lá. Na Liga de Futebol Americano, como que eles conseguem ganhar jardas para poder aplicar no futebol. No Brasil, não. Os caras ficaram preguiçosão. Os caras jogam em função de 1 ou 2 ou 3 craques do time e pronto. São os verdadeiros distribuidores de colete. Eu falo isso aqui no nosso canal desde 2019, quando o Jorge Jesus me mostrou aquilo. Eu fui estudar, eu fui ler. Eu não coloco os livros aqui mais. Muitas pessoas ficam incomodadas, mas eu leio os livros do Klopp, do Pep Guardiola, do próprio Carlo Ancelotti, do Mourinho. Então eu percebo a preocupação deles com a coletividade. O PVC falou exatamente isso hoje, agora de manhã, no canal Sport TV. Ele disse que está na hora da gente privilegiar mais o nosso jogo coletivo. O Brasil ainda tenta jogar de jeito individual, com um craque, e não está resolvendo mais. E é isso que eu falo o tempo todo, só que eu falo pensando no Flamengo. É o clube que eu realmente me importo, eu não tô nem aí pra seleção. Se eu assisto o jogo da seleção é porque tá faltando Flamengo na TV e tem alguns convocados do Flamengo por ali. Só por isso, senão eu nem via. Se tivesse jogo do Flamengo e Olaria na hora de uma final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina, de coração eu ia assistir Flamengo e Olaria. Eu podia até olhar no celular o resultado do Brasil e da Argentina na final da Copa do Mundo, mas o jogo que ia estar na minha TV era Flamengo e Olaria, primeira rodada do hexagonal final do Campeonato Carioca ou da fase de grupos. Se fosse a fórmula que fosse, eu assistiria o Flamengo primeiro. Você também é assim? Eu não troco o canal se o Flamengo estiver jogando por nada. Tá chegando um cometa que vai um asteroide. Calma aí, asteroide. Primeiro vamos terminar o jogo do Flamengo. Depois eu vejo onde que o asteroide vai cair, para onde que eu tenho que correr. Eu sou assim. Você é meio assim também, não? Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver que a imprensa brasileira está começando a ter uma concepção do treinador estrangeiro que eu já falo aqui no canal desde 2009. O Fabrício é o cara, não sou nada disso. Eu só estudo muito. Eu não consigo ligar a câmera e sair falando para vocês, não. Eu preciso estudar muito antes de poder trazer qualquer informação ou de dar alguma informação sobre o Flamengo, sobre treinadores. Por que eu prefiro estrangeiro e não brasileiro? Agora a imprensa brasileira começa a enxergar esse fato que eu já via. Gente, mudando de pau para cavaco agora, aliás, antes de mudar de pau para cavaco, eu quero te perguntar, você tem a mesma visão que eu? Porque no Twitter teve um seguidor meu que me falou assim, Fabrício, Vanderlei Luxemburgo é muito melhor que esses treinadores estrangeiros. Meu queixo caiu na hora, mas cada um tem a sua opinião. Vocês acham que os treinadores estrangeiros são melhores do que os brasileiros justamente por causa de tudo que eu falei? Ou vocês acham que não, que brasileiro
é o cara, somos 5 vezes campeão do mundo e ninguém pode com nossos treinadores. Coloca aí nos comentários e qual seria a sua preferência para a seleção brasileira também. Coloca aí fazendo favor. Agora mudando de pau para cavaco, eu adoro os nossos rivais, gente. Não tem clube no mundo que tem rivais como o Flamengo tem. Os caras parecem que eles trabalham para si. Eles fazem um trabalho para se sacanear. E, em contrapartida, ajudar o Mengão queridão. Olha só, vocês estão sabendo dos problemas que eu estou relatando sempre para vocês, os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, né? Pois é. Sabe o que aconteceu? A Ferg perdeu a paciência com Vasco e Botafogo e decidiu distribuir 34 milhões de reais para Flamengo e Botafogo. A distribuição seria Flamengo com 20 milhões, Fluminense com 14 milhões, Vasco e Botafogo que se explodam para lá. Eu falei para vocês que o Vasco e o Botafogo procuraram a Rede Globo para poder negociar os direitos de transmissão com ela, né? Saindo fora do Campeonato Carioca. Isso fez com que a Ferg pensasse, ah, é? Então tchau, vai embora, eu vou negociar com o Flamengo, com o Fluminense e com os outros clubes. E foi isso que aconteceu. Aí espia só, nação. O Fluminense é o grande sacana de tudo isso. Porque Vasco e Botafogo procuraram o Fluminense. E o Fluminense, nos bastidores, incentivava Vasco e Botafogo. Não, bora brigar mesmo, não pode o Flamengo ganhar mais do que a gente, temos que brigar mesmo e tal. Aí os caras ligam lá pro Mário Bittencourt, mas vão lá na Globo? Ó, vai na frente que eu vou depois. Ah, hoje não dá, tô com dor de barriga, vocês podem ir que amanhã eu vou e converso com os caras. Não, beleza, a gente vai então, já deixa a casa arrumada pra vocês. O Botafogo e o Vasco foram, a Ferg rompeu e o Fluminense ficou... Não, eu tô aqui com a Ferg, 14 milhões tá bom pra nós. Vou ficar aqui com a Ferg. O Fluminense é o maior traíra do futebol carioca. Com isso, devem se dissipar os problemas dos direitos de transmissão. O Flamengo deve ganhar seus 20 milhões, o Fluminense os 14 milhões. Vasco e Botafogo, a melhor oferta que eles conseguiram da Globo foi entre 4 e 5 milhões de reais. Olha a pata, ia ganhar 9 com a Ferg, resolveram brigar, agora pode ganhar de 4 a 5 milhões com a Rede Globo de televisão. O que vai acontecer, no máximo, é que jogos de Flamengo e de Vasco e Botafogo, a gente vai assistir na Globo. Quando for Flamengo e Vasco, se o Vasco tiver o direito de mando, a gente vai assistir na Globo. Quando for quando o Botafogo tiver o direito de mando, assistir na Globo. Do contrário, nós vamos assistir ou no SBT ou na Bandeirantes. Ah, Fabrício, mas eu queria ver os jogos na Globo. Bacana. O Flamengo tem que ir para quem paga mais. O Flamengo tem que preocupar em contratar grandes jogadores, em pagar grandes salários, em ter uma folha salarial muito alta. Não dá pra gente ficar fazendo charminho, não. E a DAZN, o DAZN, sei lá, você lembra aquele aplicativo que ninguém conseguia acessar? Se a DAZN fizesse uma proposta de 30 milhões de reais pro Flamengo, o Flamengo tinha que ir pra DAZN. E a gente tem que assistir Carioca na DAZN. Porque se o Carioca não serve pra nada, tem que servir pelo menos o Flamengo fazer algum dinheirinho. 20 milhões de reais é uma boa grana, né, nação? É um bom dinheirinho ali para poder ganhar já no início do ano. O que vocês acham disso? Trairagem, crocodilagem do Fluminense, né? Quem tem o Fluminense como amigo não precisa de inimigo, não. Fala a verdade. Coloca aí nos comentários, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e de nos recomendar na propaganda boca a boca para geral conhecer o Resenha Rubro-Negro Fla Nação VP. Até rimou. Agora, nação, nós vamos partir para a parte que vocês adoram, né? Vocês gostam do lance de contratação. Mas olha só, eu fico vendo o comentário de vocês que eu leio todos, tá? Muitas pessoas falam assim, mas eu quero falar de contratação, Fabrício. Ninguém quer saber de quem... A gente quer contratação, Fabrício. Aí... Chega nas contratações, o Flamengo ainda não contratou ninguém, aí geral fala, pô, mas também um monte de nome e o Flamengo não fechou com ninguém. É assim que toca. É desse jeito. E tem mais. Para deixar bem claro, eu sei que eu falo isso ao longo dos anos que eu estou aqui no YouTube, mas sempre tem novos que pensam que a coisa é diferente. A janela abre em janeiro. O que quer dizer que só podem haver registros de jogadores em janeiro. Mas você pode contratar jogador a hora que você quiser. Se o Flamengo quiser anunciar hoje 5 jogadores, o Flamengo pode anunciar 5 jogadores. O que acontece é que eles não podem fazer partidas oficiais. Eles podem fazer amistosos, podem excursionar com o Flamengo em amistosos no mundo inteiro, podem vestir o manto sagrado, podem treinar, só não pode jogar partidas oficiais. Até começar as partidas, até a abertura da janela, partidas oficiais não poderão ser jogados pelos jogadores que forem contratados agora. Então não tem essa de, o Flamengo está esperando a janela abrir. Tá nada. O Flamengo está negociando e vai anunciar na hora que tiver finalizado. Se finalizar com o Gerson hoje,
que não está previsto para acontecer, eles anunciam essa manhã. Tem ninguém esperando a abertura de janela para anunciar jogador, não. É que as coisas estão andando num passo mais devagar, porque eu já falei para vocês que essa é uma janela que os clubes não costumam liberar jogadores. Ainda assim, o Flamengo está tentando. Em janeiro desse ano, o privilégio de anunciar para vocês que o Flamengo estava atrás do Diego Rossi, que é um meia atacante uruguaio. Ele é muito jovem, ele tem só 24 anos, é destro, ou seja, joga do lado que o Everton Ribeiro joga, mas joga também de segundo atacante, numa posição parecida com a do Gabriel Barbosa. Aliás, ele joga mais numa posição parecida com o Gabriel Barbosa do que parecida com a do Everton Ribeiro. E também joga pelo lado direito, na função do Bruno Henrique, do Everton Cebolinha. Apesar de não ser tão veloz quanto, ele também joga por aquele lado ali como um segundo atacante. Eu tive o privilégio de ser o primeiro a trazer essa informação, o GE até me creditou, outras pessoas também, mas o Marcos Braz confirmou depois, mas as negociações não deram certo. O Fenerbahçe pede 14 milhões de euros pelo jogador. O Flamengo tinha oferecido a metade disso em janeiro. Agora os portais turcos começam a dizer que o Flamengo fez uma nova investida no Diego Rossi por conta do Vitor Pereira, que conhece o jogador, gosta do jogador e teria solicitado ao Flamengo que o Flamengo tentasse a aquisição de Diego Rossi. Desta vez, o Flamengo está oferecendo 12 milhões de euros, ou seja, se aproximou mais daquilo que o Fenerbahçe espera como recebimento pelo jogador. Apesar do que o Fenerbahçe ainda continua batendo o pé nos 14 milhões de euros. Mas cá pra nós, nação, quem chega a 12, chega a 14. Nem que seja por metas alcançadas, estabelecidas, como o Flamengo costuma fazer. Mas o Diego Rossi, segundo a imprensa da Turquia, foi um pedido expresso do Vitor Pereira, que confia e gosta do jogador. Como eu falei para vocês, o Diego Rossi pode jogar de segundo atacante, tanto na função do Gabriel, quanto na função do Bruno Henrique. Aí a gente já fica pensando assim, isso daí pode ser uma situação para poder já renovar o elenco, porque o Bruno Henrique já tem 32 para 33 anos, vai jogar muito esse ano, se Deus quiser, vai renovar o contrato no próximo ano, mas o Flamengo precisa ter opções mais jovens para poder jogar. E a gente também fica naquela expectativa do Pedro sair do Flamengo. Porque numa eventual saída do Pedro, o Diego Rossi poderia passar a ser o segundo atacante, o Gabriel o centroavante, e a gente teria uma equipe mais rejuvenescida lá. Tomara que o Pedro não saia do Mengão Queridão, mas o Diego Rossi, segundo a imprensa turca, foi um pedido do Vitor Pereira e o Flamengo foi atrás. Enquanto a janela não fechar, muitas especulações vão surgirem. E eu não vou trazer todas. Eu trouxe a do Diego Rossi porque foi confirmado o interesse do Flamengo nele naquela apuração que eu fiz lá em janeiro. Então eu não vejo nada demais agora se o Flamengo resolvesse ir atrás do atleta novamente. E aí, se por um lado a imprensa turca fala, do outro a imprensa equatoriana também fala. Lá no Equador, os principais jornais e portais esportivos garantem que o Mengão Queridão está negociando com o staff do Ângelo Preciado e também com o Genk, da Bélgica, clube atual do lateral direito, para que ele venha para o Mengão Queridão já na próxima temporada. O Flamengo tem hoje como laterais apenas Mateuzinho e Guilherme Varela. Diga-se de passagem, Guilherme Varela foi o jogador do Mengão com mais minutos jogados na Copa do Mundo. O cara era o terceiro reserva do Dorival, e isso eu nunca vou perdoar o Dorival. E na Copa do Mundo, dos rubro-negros que foram, ele foi quem teve mais minutos. Prova a competência e a capacidade do Guilherme Varela. Mas eu acho que o Flamengo acerta ao ir atrás do Ângelo Preciado. A gente viu muitas vezes o Preciado jogando contra nós pelo Independiente Del Valle, e ele sempre jogou muito bem. É muito ofensivo, é um atleta que tem boa defesa, apesar de vez em quando precisar ser chamado a atenção. Ele tem uma boa linha defensiva. No ataque, ele é muito mais veloz do que o Rodinei, muito mais driblador do que o Rodinei. E eu não tô desfazendo o Rodinei, eu tô fazendo uma comparação, tá, gente? Só isso, antes que os fãs e as viúvas do Rodinei fiquem achando que eu já tô menosprezando o cara. Não é, que ser melhor, mais rápido e mais veloz do que o Rodinei é um bom parâmetro hoje para as pretensões de um clube brasileiro. E o Ângelo Preciado, para mim, cairia como uma luva no Mengão Queridão.
A imprensa equatoriana garante que estão havendo negociações mesmo depois do Marcos Braz ter negado estar conversando com o staff do Ângelo Preciado. O que eu apurei e o que eu sei é o seguinte: como ele tem contrato só até o meio do ano que vem, ele foi oferecido ao Flamengo. E o Flamengo tinha ficado de conversar com o Vitor Pereira para saber se o Vitor aprovaria ou não. Segundo informações que eu colhi agora de manhã, o Vitor Pereira teria aprovado. E por isso o Flamengo retomaria no futuro as conversas com o staff de Ângelo Preciado. Agora, nesse mundaréu aí de fuso horário, Marcos Braz no Catar, o staff do Ângelo Preciado também está no Catar. Pode ser que o Marcos Braz já tenha feito algum tipo de contato e aí já vazou para a imprensa equatoriana e tá esse rebuliço todo. Daí eu pergunto para vocês, meus nobres amigos, irmãos e irmãs rubro-negras. Diego Rossi para o comando de ataque. Lembrando, Diego Rossi joga de meia atacante, de centroavante, de segundo atacante. E o nosso Ângelo Preciado para lateral direita para disputar a posição ali, ou fazer um revezamento com o Guilherme Varela, como foi feito do lado esquerdo com o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas. É uma boa para o Flamengo? Seriam dois bons reforços, Diego Rossi e Ângelo Preciado? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não se esqueçam, mais uma vez, de deixar o seu like, se inscreverem no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais e de falar para geral sobre a existência do Fla Nação VP e do Resenha Rubro-Negra. Eu tô contando com vocês. Tenham todos vocês uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.